Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Este é mais um encontro com a palavra. Ouça a leitura desse texto com bastante atenção. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor: Ó meu povo, vou abrir os túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Seja muito bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra. Nele fazemos um estudo introdutório de toda a Bíblia, do livro de Gênesis ao Apocalipse. Atualmente estamos estudando os profetas. O texto bíblico que acabei de ler é a pregação de Ezequiel, o terceiro profeta maior que estudamos. O título que demos para o estudo do livro de Ezequiel é Fatos Estranhos e Extraordinários. É um título que se encaixa bem para este profeta estranho e extraordinário, que nos revela profecias estranhas e extraordinárias em suas pregações. Esse sermão dos ossos secos é o sermão de Ezequiel que eu mais gosto. O que há de tão importante nesse sermão dos ossos secos? Ezequiel foi levado a um vale. O vale estava coberto de ossos. A ordem de Deus para Ezequiel é que pregasse para os ossos. Agora consigo entender por que o Billy Graham pregou para os jacarés nos pântanos da Flórida quando era estudante e estava aprendendo a pregar. Também já ouvi falar de pregadores do interior que pregaram para o gado e outros animais. Mas acho que o desafio de Ezequiel era ainda maior. Pregar para ossos secos não vale. Havia muitos ossos e estavam todos secos. Muitas vezes este é o desafio de um pastor e é assim que ele se sente, pregando para uma igreja cheia de ossos secos em pleno domingo pela manhã. Os ossos podem até ser sofisticados e usar ternos caros, mas estão todos ali olhando para ele, sem expressão nem vida. O pastor tem diante de si um desafio espiritual. Será que esses ossos estão vivos? Será que com sua pregação ele trará vida espiritual para a sua congregação? Lembre-se de que Ezequiel não foi o único profeta maior.
Ele foi um dos profetas do cativeiro. Jeremias pregou enquanto os babilônios conquistavam Jerusalém e levou 20 anos para que Jerusalém caísse. As deportações para a Babilônia aconteceram num período de 20 anos. E durante todo este tempo Jeremias pregava em Jerusalém. No início dessas deportações, quando tinha 14 anos, Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Depois de 9 anos, Ezequiel, com 25 anos de idade, foi levado também. Como veremos na próxima parte do nosso estudo, Daniel teve um ministério muito importante no palácio de Nabucodonosor, a construção mais imponente daquela época. O ministério de Daniel com Nabucodonosor foi especial e continuou pelo reinado de seu filho Belsazar. Depois Daniel ministrou para Dário, da Médio-Persa, e também durante o reinado de Ciro o Grande, e depois que os persas conquistaram a Babilônia. O ministério de Daniel, voltado aos reis em palácio, era muito especial. O ministério de Ezequiel era mais difícil. Ezequiel foi chamado para ministrar para os seus companheiros de exílio que estavam com ele na Babilônia. O ministério de Daniel, por exemplo, era voltado aos reis, e em palácios. Mas Ezequiel ministrou nos campos e trabalhos escravos. Hoje também temos homens santos e consagrados ministrando bravamente em campos russos da Sibéria. O livro de Solzhenitsyn, O Arquipélago de Gulag, descreve o ministério dedicado de alguns pastores entre seus colegas prisioneiros em campos de trabalhos escravos na Sibéria. Foi um contexto como este que Ezequiel foi chamado para ser profeta. A morte espiritual do povo de Judá era seu maior desafio. Como castigo pelo seu pecado de idolatria, o povo de Judá tinha sido exilado para a Babilônia. A marcha de morte para a Babilônia não foi suficiente para trazer um reavivamento espiritual para o povo. O moral deles estava constantemente baixo. O ministério de Ezequiel visava pregar para aqueles cativos ultrajados e desanimados. Deus não queria que o povo de Judá ficasse sem revelação, por isso comissionou Ezequiel para pregar para o povo de Judá durante o cativeiro. Falando alegórica e espiritualmente, o povo de Judá era como ossos secos. Deus lançou um desafio para Ezequiel. Ezequiel, você acha que esses ossos secos podem voltar a viver? A Bíblia mostra que Deus desafiava seus profetas com visões. Ele perguntou, Elias, o que você está vendo? Jeremias, o que você está vendo? E perguntou a Ezequiel, Ezequiel, está vendo todos esses ossos secos? Você acha que eles podem tornar a viver? Ezequiel não diz, sim, eu tenho fé para crer que eles podem voltar a viver. Ele diz, só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe se eles podem voltar a viver. Ezequiel não comprometeu sua palavra, porque, na verdade, ele não cria que aqueles ossos pudessem se tornar em corpos vivos. Então Deus disse, profetiza esses ossos. Deus estava dando uma visão a Ezequiel. Ezequiel estava tendo uma experiência com Deus e começou a pregar para os ossos. Depois de algum tempo, Ezequiel conta que ouviu um barulho como de chocalho e os ossos começaram a se juntar. Os ossos se juntaram formando esqueletos. Ezequiel já tinha uma congregação de esqueletos galopantes, sem tendões nem carne. Como tantas igrejas hoje em dia, né? Mais uma vez Ezequiel recebe a ordem. Pregue. Quando ele pregou, tendões e carne se formaram sobre os esqueletos. Eles passaram a ser um monte de corpos. Uma vez um pastor falou que a igreja dele seria a primeira a ser arrebatada, porque o Novo Testamento diz que os mortos em Cristo irão primeiro. E se os mortos em Cristo vão primeiro, significava então que a igreja dele iria primeiro, porque ele diz, a minha igreja parece que todo mundo é morto. Incrível, né? Bom, mas Ezequiel estava com um exército de esqueletos cobertos de carne e músculos. Mas ele ainda não podia responder à pergunta que Deus lhe havia feito. Esses ossos podem voltar a viver? Aqueles corpos ainda não estavam vivos? Eles ainda não respiravam? Aí Deus ordena, pregue para que respirem. Neste ponto de fôlego, de respiração, o Espírito Santo entra em cena. A respiração, esse fôlego, é a mesma coisa do Espírito. Encontramos aqui mais um princípio bíblico. Sem o Espírito Santo, o pregador tenta o impossível. Jesus disse, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis.
Qualquer profeta verdadeiro sabe que se o Espírito Santo não estiver sobre ele, conduzindo e dando-lhe a sua unção, tudo que o profeta tentar fazer será inútil. É isso que está sendo ilustrado aqui. Pregue para o Espírito. Quando Ezequiel profetizou para o Espírito, o fôlego veio sobre aqueles corpos e eles se tornaram um exército poderoso. Você vê as aplicações que podemos tirar desta pregação tão importante de Ezequiel? A principal lição é que Deus está dizendo: eu levarei você de volta para casa. A mensagem que eu quero que você pregue aos cativos desesperançados de Judá é que daqui a 70 anos eles voltarão para casa. Vocês acham que Deus não tem poder para isso? Ah, Ele tem. Deus me deu uma visão, eu vi o vale de ossos secos e Deus disse: pregue para esses ossos podem voltar a viver. Ezequiel. E eu disse: não sei. E Deus falou: pregue. Então eu preguei. Quando preguei a palavra, os ossos se juntaram e depois passaram a ter músculos e pele. Depois, quando eu preguei e pedi ao Espírito que ungisse minha pregação, o Espírito veio sobre aqueles corpos. A aplicação principal da pregação de Ezequiel é: eu posso e eu vou restaurar vocês desse cativeiro. Eu posso e eu vou tirá-los da Babilônia e levá-los de volta para a terra de vocês. Vou restaurar a sorte de Israel. Essa é a principal aplicação deste importante sermão de Ezequiel sobre os ossos secos. Enquanto estudamos o Velho Testamento em nosso programa Encontro com a Palavra, fico desafiando você a buscar em cada aula uma aplicação para a sua vida. Isso é muito importante, principalmente quando estudamos todas essas grandes pregações dos profetas do Velho Testamento. O que isso significou para aqueles que ouviram este sermão? Sempre que você quiser encontrar a aplicação de um texto como este, faça a você mesmo a pergunta: o que tudo isso significa para mim? Que aplicação posso tirar para a minha vida? A aplicação que podemos tirar desta lição é: enxergue o desafio da obra de Deus no mundo. Qual é a obra de Deus no mundo de hoje? Nos dias de Ezequiel, era o retorno do povo de Judá do cativeiro babilônico. Qual é a obra de Deus hoje? Hoje o Cristo vivo está construindo sua igreja. Edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É isso que Deus está fazendo hoje. Como é que Cristo constrói sua igreja? Primeiro ele alcança os perdidos, depois de alcançados, os ex-perdidos tornam-se parte da igreja. Pode ser que eles não tenham muita vida espiritual, logo que se tornam parte da igreja. O desafio então é: será que esses ossos podem voltar a ter vida? Essa é a segunda aplicação desta importante mensagem de Ezequiel. A pregação do Evangelho constrói a igreja, dá vida real. Mas o tempo acabou. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.